Rafinha, agora a fase decisiva do campeonato, o Manquede falava ontem, o Marcelo Hermes também, que a força do elenco, a toda partida tem sido posta à prova, mas agora, ainda mais por ser um jogo apenas, e se o adversário vier num dia bom, pode complicar para o Cruzeiro, né? É verdade. É um jogo difícil, né? Um jogo que é eliminatório, né? O time tem que entrar bem desde o começo do jogo para não ser surpreendido dentro de casa. Então, ter toda a atenção, toda a concentração para que a gente possa fazer um grande jogo e fazer o nosso objetivo, que é sair com essa classificação. A gente tem falado desde o início do ano que o calendário deste ano está bem apertado, mas esses momentos de folga que vocês tiveram vai refletir lá na frente, que vai ser muito melhor, né? Com certeza. A gente sabe que daqui para frente vai ser mais desgastante até a Copa, né? São jogos mais difíceis, jogos de mata-mata, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro também, né? Mas a gente fica feliz da força do elenco que nós temos, né? Os jogos que alguns jogadores podem ser poupados, outros jogadores que estavam esperando a sua oportunidade foi bem, né? E isso foi bom para o Cruzeiro, foi bom para o Mano, que aí ele sabe que ele pode confiar em todos e a gente já descansou o que tinha para descansar, agora a gente foco total para essas decisões que nós temos pela frente. Bom, e a alegria pelo retorno aos treinamentos de 3 jogadores, né? O Manuel, o David, o Fred. É bom ver esse pessoal já ali com vocês no campo, mesmo que sejam em estágios diferentes, né? O Sassá também, né? Já até participou desse último jogo, né? A gente fica feliz, a gente sabe que quanto menos jogadores no departamento médico, o nosso grupo fica mais forte. A gente tem 2, 3 jogadores de cada posição que o Mano pode entregar a camisa, que vai jogar da mesma maneira, né? Então a gente fica feliz com o retorno dos jogadores que estão lesionados, né? E a gente torce para que até o final do ano, quanto menos jogadores se machucar, para a gente é melhor. Rafinha, a gente até acompanhou quando o Fred corria ali ontem, né? Você brincou com ele, volta logo, não estou aguentando pagar gasolina, que história é essa? A gente tem uma brincadeira no vestiário, a gente joga um futevôlei, um futecaixa. E o Fred é um dos que colabora com a gente, né? Então, fraco, perde todas? Então ele não pode ficar muito tempo de fora, não. Além de ser um grande jogador, um grande goleador, e no vestiário ele ajuda a gente também. Perde a maioria. Com certeza. Rafinha, o Cruzeiro renovou aí com o Raniel, renovou recentemente com a Arrascaeta, com o Ariel. Tem muito churrasco aí para essa turma pagar, né? Tem promessa de churrasco, né? Pagar que é bom, a gente fica esperando e a gente sabe que ainda mais esses gringos aí, apesar do Ariel ser um bom pagador também, que é um dos nossos clientes lá no vestiário. Mas, independente disso, a gente sabe que no momento certo, no momento de alguma comemoração, eles vão pagar esse churrasco que eles têm devendo para a gente. Esse clima do elenco, que é o melhor possível aqui na Toca da Raposa 2, e chega aquele momento de definição, né? Reta final do Campeonato Estadual. Daqui a pouco tem um segundo jogo na Copa Libertadores. Esse momento, ele requer mais concentração mesmo, Rafinha? Não só esse momento, né? Desde o começo do ano, desde o começo da temporada, nosso time está ciente do ano que nós temos e todo jogo a gente tem que estar bem, né? Fizemos o nosso primeiro objetivo, que era classificar em primeiro, para ter o mando de campo ao nosso favor, né? E a partir de agora nós temos jogo a jogo, cada decisão a gente tem que estar concentrado, né? Já que agora a única coisa que a gente tem é vencer, porque o empate vai para os pênaltis, então não serve para nenhum dos dois. Conquistamos esse nosso objetivo, que era isso, né? Decidir em casa e a partir de agora, esses jogos mais difíceis, esses jogos de decisão, nosso time tem que estar concentrado para fazer o nosso objetivo. Ô, Rafinha, sei que o pensamento por enquanto está na Patrocinense, mas falando de Libertadores, né? Ontem teve Vasco e Laú, os chilenos vieram aqui e venceram, né? E aí o Vasco e o Cruzeiro com 100 pontos se enfrentam na próxima rodada. Vai ser um jogo extremamente decisivo já na segunda rodada da fase de grupos, né, cara? A gente sabe que não dá para ficar falando de Libertadores, que nós temos um confronto importante no Campeonato Mineiro, né? Mas é claro que estava todo mundo ligado nesse jogo, que é do nosso grupo, que é do nosso interesse. Foi até uma surpresa a derrota do Vasco, né? Jogando em casa. Agora a gente tem um jogo contra eles aqui, com os 2 times que perderam, né? Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa, independente do Vasco. Mas agora o foco total é na Patrocinense, é um jogo de mata-mata, é um jogo que nós precisamos se classificar.
Então a gente passa a pensar na Libertadores a partir da semana que tiver o jogo. Rafinha, boa tarde. O que muda num confronto de jogo único em relação ao mata-mata de ida e volta? Qual a diferença de um jogo como esse, na sua visão, diante da Patrocinense? Com 2 jogos você ainda tem um pouco, digamos assim, um direito de jogar um pouco mal o primeiro jogo para poder recuperar no segundo, né? Um jogo só, você não te dá esse direito, você tem que estar bem desde o começo do jogo, porque não tem um segundo jogo para você tentar reverter um dia ruim. Então, é se concentrar, é trabalhar esses dias que nos restam, né, para que no sábado a gente possa estar bem e já aproveitando, né, para convocar o torcedor, né, a gente sabe que o torcedor vai comparecer, mas é sempre importante a gente pedir o apoio do torcedor, porque o nosso time com o Mineirão lotado, a gente sabe da nossa força, a gente sabe que é muito difícil da gente ser batido lá, então convocar o torcedor que ele sabe que é muito importante para a gente. Sabendo que é um jogo perigoso nesse sentido, sem possibilidade de erros, como você disse, como se portar numa partida como essa? Sabendo também que, possivelmente, o Patrocinense pode jogar por uma bola, talvez conseguir um empate, levar para os pênaltis, por um contra-ataque. Como se portar, já que o Cruzeiro é um time que, basicamente, pela qualidade técnica que tem, se acostumou a jogar com a bola nos pés, né? Mas nós temos uma maneira de jogar, né? Independente dos jogadores que estão em campo, a gente tem uma filosofia. Os jogadores que jogaram esse último jogo manteve a mesma característica de jogo do outro time que vinha jogando. É se impor dentro de casa. A gente sabe da nossa força dentro de casa, então a gente sabe o que tem que fazer, é manter a mesma postura que nós vem tendo no Mineirão, para que a gente possa conquistar nosso objetivo. O Léo foi suspenso ontem, né? E agora fica aí essa dúvida, quem vai ser o titular? Para vocês, faz diferença quem vai entrar no lugar dele, ou quem entrar, vocês confiam, estão prontos lá para ajudá-lo também? Cara, se não joga o Léo, joga o Dedé, joga o Manuel, joga... não tem, né, o Arthur. É até fácil para o treinador quando tem um elenco desse. Dura se o Léo não jogasse, tivesse que improvisar ou não tivesse um jogador à altura do Léo. Enquanto isso, é tranquilo, não só na posição de zagueiro, mas em qualquer posição. O jogador que não jogar, nós vamos perder o Arrascaeta também, que vai para a seleção, e tem jogadores à altura para suprir a ausência dele. Então, quanto a isso, é tranquilo. Rafinha, eu queria que você falasse, até aproveitando a questão que o próprio Paulo levantou aqui sobre a suspensão e tal, muito se diz sobre essa questão também da arbitragem no Campeonato Mineiro. Mais uma vez foi colocado em voga, e aí até a federação já estuda colocar um árbitro de vídeo, possivelmente, nas etapas finais. O que você acha dessa possibilidade e também de tudo que está acontecendo em relação à arbitragem, e que agora é um campeonato mata-mata, diferente, que qualquer erro também da arbitragem pode ser decisivo em uma partida? Em relação ao árbitro de vídeo, eu acho que é muito difícil disso acontecer. Ano passado, para o Campeonato Brasileiro, eles não conseguiram, né? Não vai ser de última hora que eles vão colocar, vão fazer de qualquer jeito. Todo mundo fala que tem que ter vários jogos teste, né, para que a coisa possa ficar certa, né, para não complicar mais ainda. Então, eu acho muito difícil. E em relação à arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro erra bastante, mas temos que os árbitros que tiver que apitar tem que ser os árbitros que apitaram o Campeonato Mineiro. Não adianta querer trazer árbitro de fora ou querer mudar alguma coisa, porque para mim, no meu modo de ver, não é legal. Então, é mais os árbitros que forem apitar os jogos, tentar errar o menos possível, tentar atrapalhar o menos possível, para que prevaleça o melhor time e ganhe o melhor time dentro de campo.